Boa tarde, então. Estamos aqui hoje, neste sábado, véspera do Dia das Mães, começando mais uma juventude espírita. Hoje a nossa juventude tem uma coisa diferente. Como eu estava falando para o pessoal, eles disseram que eu só fico falando e não trago nada diferente. Então eles me provocaram, disseram isso para mim na rua, e eu resolvi gravar este assunto hoje. A gente vê o que se transforma, né? Pode ser que se transforme numa gravação simples, pode ser que seja alguma coisa, uma certa regularidade, pode ser que seja um programa na rádio do Lar Magistério, que de repente pode voltar ativa. Então hoje é o nosso primeiro programa, registrando a data, hoje é dia 11 de maio, véspera das Mães, sábado. Agora são 13h38. Então hoje nosso assunto, a gente vai falar sobre mediunidade. Semana passada a gente conversou um pouquinho sobre mediunidade e hoje vamos explanar um pouquinho mais este assunto para ficar gravado também, de repente a gente queira ouvir de novo em algum momento e a gente pode saber. Alguém quer falar sobre mediunidade? Quer dar primeiro falar? Alguém quer falar? Pode ser você, Ingrid? Pode ser. Então lê bem alto para nós o que quer dizer, qual o conceito de mediunidade. O Dicionário de Filosofia Espírita conceitua a mediunidade como sendo uma faculdade inerente ao homem que permite a ele a percepção, em um grau qualquer, da influência dos espíritos. Não constitui privilégio exclusivo de uma ou outra pessoa, pois sendo uma possibilidade orgânica, depende de um organismo mais ou menos sensitivo. Então a gente viu que a mediunidade, né, é uma faculdade, né, é uma atividade que está no homem, né, uma coisa da natureza do homem, não é nada fora do comum, nada fora da natureza, né? Então a mediunidade é assim. Você também tem essa parte aí? Não? Você tem nessa mesma parte? Quem é que tem essa mesma parte? O Alexei? Então, Alexei, a gente viu que também existe a mediunidade, mas tem outras coisas que são, por exemplo, o mediunismo. Também é alguma coisa que... Você pode falar para nós o que seria mediunismo? Mediunismo. Alexander Aksakoff, em 1890, empregou o termo mediunismo para designar o uso das faculdades mediúnicas. A prática do mediunismo não significa que haja prática de espiritismo propriamente dito, visto que a mediunidade não é propriedade do espiritismo. Muito bacana isso. Estamos aqui também hoje com uma participação especial do nosso colega Rodrigo, que era meu colega. Dá um oi, Rodrigo, pessoal. Oi. E tu viu que interessante, né? O mediunismo não quer dizer que a mediunidade, como a gente conhece no centro espírita, seja a única mediunidade, né? Você viu o que ele falou do mediunismo? O que você acha? Não, o que ele falou ali está até bem explicadinho, tá bem resumido, não tem muito assim o que acrescentar, né? Mas não necessariamente que seja a mesma coisa, né? A gente vê que tem várias outras religiões também, que não só o espiritismo, que usam o fenômeno mediúnico, né? Que não é só, como a gente falou semana passada, tem diversas religiões africanas, até mesmo religiões que condenam o espiritismo, às vezes se utilizam da mediunidade, né? Quando fazem lá suas evocações, né, de espíritos benfeitores ou até expulsões de espíritos intrusos, né, que eles enxergam dessa forma, estão utilizando a mediunidade. Então a gente vê que a mediunidade, que o mediunismo, ele não é só privilégio do espiritismo. A gente vê que o mediunismo ele está também, como o Alexei falou, está em outras atividades, né? Mediunato. Está com você aí, mediunato, né, Ingrid? O que seria mediunato? Missão mediúnica da qual está investido um médium. Esta expressão foi criada pelos próprios espíritos. Deus me encarregou de desempenhar uma missão junto aos crescentes a quem ele favorece com o mediunato. Essa foi uma palavra da Joana d'Arc, né? No capítulo 31, Comunicação 12, no livro dos médiuns de Allan Kardec. Então ela trouxe essa expressão aí. Então a gente falou que
está falando todo dessa coisa da mediunidade, mas a gente não falou do agente principal, né? Não o principal, mas aqui no mundo dos encarnados, que é o médium. Quem seria o médium? Você pode falar para nós quem é o médium? Médium, do latim médium, meio intermediário, medianeiro. Pessoa que pode servir de intermediário entre os espíritos e os homens. Aquele que em um grau qualquer sente a influência dos espíritos de modo ostensivo. Como já foi mencionado, todo aquele que sente um grau qualquer a influência dos espíritos. É por esse fato, médium, essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, privilégio exclusivo de onde se segue que poucos são os que não possuem um rudimento dessa faculdade. Pode-se, pois, dizer que todos são, mais ou menos, médiuns. Toda a vida somente assim só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada, se traduz bem por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então a gente viu, né, que o médium, a gente diz que diz que é médium aquele que tem mediunidade ostensiva, né, que vem na casa espírita, que utiliza bastante. Mas nem só esse é médium, né? Todos nós toda pessoa que sofre uma influência de espíritos, ela é um médium. Pode ser uma influência. No próximo programa a gente pode falar sobre os tipos de médiums. Hoje a gente vai falar só sobre mediunidade. E a gente vai falar nas manifestações que a gente vê ali, que a percepção de alguma influência do mundo espiritual já é um tipo de mediunidade, né? Então essa mediunidade intuitiva, mesmo que a gente não perceba que ela seja de um espírito, né? A gente acha que é nossa, a ideia é nossa, já é uma mediunidade, né? Então por isso que fala que todos os homens, a maioria dos homens são médiuns, a maioria tem essa capacidade de interagir com o mundo espírita, o mundo dos espíritos, e os espíritos também interagem, né? E essa predisposição mediúnica, ela não depende só do sexo, né? Não depende do sexo, pode ser homem, mulher, não depende da idade, se é novo, se é velho, do temperamento, se a pessoa é mais feliz, mais triste, não depende. Bem como da condição social, da raça, da cultura, da religião, da inteligência e até mesmo das qualidades morais. Todavia, quanto mais elevado moralmente o médium, melhor instrumento ele se tornará para a mediunidade, para a espiritualidade, né? Então, não depende, qualquer um pode ser médium. Não precisa, a pessoa, o melhor, como falou ali, é ele cuidar da sua moral, porque assim ele vai atrair bons espíritos para trabalhar com ele. Agora, não depende, a gente sabe que o médium, não depende se ele é homem, se ele é mulher, se é novo, se é velho, se tem conhecimento do espiritismo ou não. Quantas pessoas a gente vê chegando na casa espírita apavorados, porque estão sofrendo fenômenos mediúnicos, né? Sofrendo influências de espíritos e não sabem o que está acontecendo. E aí eles vêm aqui e aí a gente tenta ensinar para eles o que é como desenvolver, né? Como utilizar melhor essa faculdade. O Rodrigo vai falar para nós um pouquinho de como é que se dá o desenvolvimento da faculdade mediúnica, então. O desenvolvimento da faculdade mediúnica depende da natureza mais ou menos expansiva do espírito do médium e da maior ou menor facilidade da sua assimilação pelos espíritos. Depende, portanto, do organismo e pode ser desenvolvida quando existe o princípio, não podendo, consequentemente, quando o princípio não existe. As relações entre os espíritos e os médiuns se estabelecem por meio de respectivos perispíritos. Dependendo a facilidade dessas relações do grau de afinidade existente entre os dois fluidos, alguns a que se combinam facilmente, enquanto outros se repelem, de onde se segue que não basta ser médium para que uma pessoa se comunique indistintamente com todos os espíritos. Combinando os fluidos perispíriticos e os espíritos, não só transmitem aos médiuns seus pensamentos, como também chegam a exercer sobre ele uma influência física,
fazendo-nos agir e falar a sua vontade. Todavia, a elevação moral do médium e seu controle sobre a faculdade do que possui impedirá que os espíritos inferiorizados se adonem de sua faculdade e paralisem-lhe o livre-arbítrio. Podem os espíritos manifestar-se de uma infinidade de maneiras, mas não podem senão com a condição de acharem uma pessoa apta a receber e transmitir impressões desse ou daquele gênero, segundo as aptidões que possua. Da diversidade de aptidões decorre que há diferentes espécies de médiums. Muito bom, Rodrigo, muito bom esse teu esclarecimento aí. A gente viu que o médium ele tem, né, então, ele que tem o controle sobre o seu corpo, né? Não é um espírito que vai tomar o corpo do médium e fazer o que bem quiser, né? Então o médium ele sempre tem que estar estudando, sempre estar se aprimorando e principalmente conhecendo as coisas que acontecem com ele, porque só assim ele vai saber como agir em determinado momento, né? Porque se a gente deixar as vontades dos espíritos, eles tomam conta, porque eles querem fazer contato, eles querem se manifestar, e muitas vezes eles não têm ainda consciência de como fazer isso corretamente. Então é muito importante que o médium, todo aquele que sinta a mediunidade, ele estude para ver como é que ele vai agir naquela situação. Muito boa. Estamos chegando já, para não deixar o pessoal muito cansado, né? Então vamos fazer um intervalinho agora. Não vai ser intervalo comercial, né? Mas a gente vai colocar uma musiquinha aí para o pessoal aqui, para a gente continuar daqui a pouquinho o nosso programa. Muito obrigado a quem está ouvindo até agora. Em algum lugar no céu azul há um mundo bem melhor e mais bonito. Em algum lugar no céu azul há um mundo bem melhor e mais bonito. Hoje a anoiteceu e ali junto ao luar uma estrela apareceu para brilhar. Como aconteceu, não sei explicar. Foi então que o Evangelho veio me ensinar. Em algum lugar do céu azul há um mundo bem melhor e mais bonito. Em algum lugar do céu azul há um mundo bem melhor e mais bonito. Sei que se eu errei, posso consertar. É fazendo bem com amor vai iluminar o meu coração. Sabe que o meu bem querer já tem um lugar no céu tão lindo pra viver. Em algum lugar no céu azul há um mundo bem melhor e mais bonito. Em algum lugar no céu azul há um mundo bem melhor e mais bonito. Amanhã é outra noite, procuramos refletir. Vejo o sol está chegando e veremos a sorrir. É preciso nessa vida ter fé, força e persistir, pois Jesus é nosso guia, juntos vamos ser felizes. Ser feliz. Em algum lugar no céu azul há um mundo bem melhor e mais bonito. Em algum lugar no céu azul há um mundo bem melhor e mais bonito. Bem mais bonito. Boa tarde, então estamos voltando mais uma vez nesse nosso primeiro programa, né? Já estamos um pouquinho, já perdemos o primeiro medo, né? Que foi os primeiros 10 minutos aí, porque não é uma coisa nova, tanto para mim que nunca
nunca fiz nada do tipo, e acho que meus colegas também não, a não ser a nossa querida amiga Ingrid aí, que ela já é famosa na internet, fazendo vídeos. Quantos vídeos você fez, Ingrid? Um só. Vocês sabem que a Ingrid que me deu essa ideia, sem ela me falar. Eu vi um videozinho dela no YouTube, quem quiser procura aí. Como é que tá o nome do teu vídeo lá, Ingrid? Não lembra? Mas entrem lá no Face da Ingrid aí, que é amigo dela, e olha lá. Ela vai ficar com mais vergonha. Dá uma curtida no link dela lá, que ficou bem legal o jornalzinho que elas fizeram homenageando uma amiga, né? Aniversário de uma amiga. E eu achei bem legal essa ideia e também acho que essa é a melhor forma de a gente divulgar o Espiritismo para os jovens, né? Porque é muito importante divulgar o Espiritismo para os jovens. Então hoje aqui a gente começou, como eu falei, né? A gente não estava acostumado. Eu vou apresentar o meu pessoal aqui comigo, né? Então estamos aqui, o pessoal vai se apresentar. A Ingrid, tudo bom, Ingrid? Tudo bom? Que idade tem, Ingrid, mesmo? 16. 16 anos. Já está vindo há quase 3 anos no grupo de jovens, né? Isso. Que legal. E a outra colega que está ali é a Natane. Natane, né? Que idade tem, Natane? 15 anos. Tu também, quanto tempo já faz tu vem na juventude? Faz 3 anos. Faz 3 anos também. Começou junto com a Ingrid. Eu comecei antes. Começou antes? Ah, bacana. Também está aqui conosco hoje nosso amigo Alexei. Alexei, nosso estrangeiro aí, não é de Guaíba, né? De onde é que tu é, Alex? Canoas. Canoas, tu vem aí visitar a tua mãe, né? E visitar também, que sou teu tio. O Alex, ele é um cara muito legal, está começando a vir na juventude, é bom que ele se interessa e é um cara que sempre nos ajuda bastante. Temos também aqui com esse rapazinho, sem vergonha, uma carinha sapeca. Como é teu nome, meu amiguinho? Maurício, que ele é filho das nossas queridas médiuns aí. Como é que é o nome da tua mãe? A Lisiane, nossa querida médium, sempre nos ajuda aí. E a hora que ela ficar sabendo que o Maurício está fazendo rádio, ela vai ficar maluca, né? Vai ficar muito contente, porque ela vai adorar que o filho dela está seguindo e ajudando a gente a divulgar o Espiritismo. E por último, a nossa colega, a Jennifer, porque eu acabei de errar o nome dela. Fala aí, Jennifer, qual a tua idade mesmo? 14. 14 anos? Quanto tempo faz tu vem na juventude? Eu acho que já faz uns 3 anos também. São tudo do mesmo grupinho aí, tudo da mesma ganguezinha do bem aí, então as 3. A Ingrid, a Natane, e eu esqueço o nome deles, pessoal, eu esqueço mesmo, estou ouvindo porque eu sou péssimo de nomes. E a nossa querida amiga, pode falar seu nome que eu esqueci agora. A Ingrid, a Natane e a Jennifer. Aí, ó, eu sempre esqueço o grande trio aí. Mas vamos continuar com o nosso assunto. Nós estávamos falando de mediunidade, né? A gente falou primeiro de o que é mediunidade. Então, dar um conceito básico do que é mediunidade. E agora a gente vai falar sobre vamos dar uma primeira falada sobre a classificação, né, da mediunidade segundo os efeitos dela, né? A mediunidade ela é classificada em 2 formas. A gente vai falar agora da primeira forma dela, que é a mediunidade classificada como efeitos de fenômenos materiais, físicos ou objetivos, né? Aquele que mexe com as coisas materiais do ambiente. São os que sensibilizam diretamente os órgãos dos sentidos das pessoas que estão observando. E elas podem se apresentar sob variadas formas. Me diz aí as 3 primeiras formas que ela pode se apresentar, Maurício. Materialização, de objetivos de espíritos e etc. Transfiguração, modificação dos traços fisionômicos do próprio médium. Levitação, erguimento de objetos e ou pessoas, contrariando a lei da gravidade. Então a gente viu essas 3 primeiras aí, muito, muito interessante, né? Porque a mediunidade ela pode fazer, como o Maurício falou, a materialização de objetos ou de espíritos, pode também transfigurar a fisionomia do médium, né? Ele pode ficar com o rosto de outra pessoa. Às vezes os médiums ficam, né? Um médium que recebe um espírito muito
angustiado, um espírito muito triste, ele fica com aquela fisionomia de sofrimento, às vezes de revolta do espírito, ela também transforma, né? Então quem está vendo vê a transformação do rosto desse médium. E a levitação, né, como ele falou, é quando os objetos, se é que objetos são pessoas que a gente não poderia, às vezes um copo voa, uma folha de papel voa, um lápis cai da mesa sem ninguém tocar. Então essa é a levitação. Também tem outros tipos, né, que a nossa amiga Natânia vai nos falar aí. Fala quais são os outros tipos, Natânia. Transporte. Entrada e saída de objetos de recintos hermeticamente fechados. Bilocação ou bicorporeidade. Aparecimento do espírito, do médium, desdobrado sob forma materializada, em lugar diferente ao do corpo. Voz direta. Vozes dos espíritos que soam pelo ambiente, independentemente do médium. Escrita direta. Palavras, frases, mensagens. Tipologia. Sinais prepancados, formando palavras e frases inteligentes. Sematologia. Movimento de objetos sem contato físico, trazendo uma vontade, um sentimento, etc. Muito interessante. Você viu ali, ó, a tipologia, né? Que são os sinais por pancadas. Você se lembra de alguém que tenha utilizado esse método aí? Não se lembra? Fora o Chaves, né? Que usava lá os espíritos zombeteiros. Lembra do Chaves, aquele episódio do Chaves? Mas alguém muito mais importante utilizou desse meio aí, que foi Allan Kardec. Quando ele estava... O primeiro contato que ele teve, né, com o mundo dos espíritos foi por meio de pancadas, né, que ele tinha aquele fenômeno de pancadas, mesas girantes. Lá ele foi ver o que era. E aí ele viu, né, que aquilo algumas vezes formavam palavras e frases inteligentes. Então, e aí ele começou e aí ele descobriu essa doutrina toda, ele desenvolveu essa doutrina toda, né? Então a gente vê que esses fenômenos, eles podem ser muito úteis, não é só porque é uma coisa simples como uma pancada, como uma batida, ou como um movimento de objetos sem ninguém tocar. Às vezes a gente pensa que é só para assustar, né? Mas bem utilizado, essa forma pode trazer mensagens lindas, né? Como Allan Kardec trouxe, as 5 obras básicas, né? Também há efeitos, a gente falou de efeitos físicos, tem efeitos de fenômenos intelectuais ou subjetivos, né? Que são aqueles que ocorrem na esfera subjetiva, que não ferem os 5 sentidos, senão na racionalidade e no intelecto. Pode se apresentar sob algumas formas também. Aqueles primeiros que a gente falou ali são os que interferem nos nossos sentidos, né? Ou com a audição, ou com a nossa fala. Mas esses são os que não interferem nesses sentidos, que são, por exemplo, a intuição. A intuição é uma modalidade de telepatia, quando a transmissão do pensamento se dá por meio do espírito do médium, ou melhor, da sua alma. Ele recebe o pensamento do espírito que se manifesta e o transmite. Nessa situação, o médium tem consciência do que fala ou escreve, embora ele não está exprimindo o seu próprio pensamento. Então ele sabe o que ele está falando, mas ele sabe que aquilo não é dele. Então essa é a intuição. A vidência é quando a faculdade anímica ou mediúnica que permite a pessoa enxergar, perceber imagens da vida espiritual e mesmo da vida corpórea, independente do tempo e da distância. Então às vezes a pessoa vê, né, o vidente é aquele que enxerga coisas que os outros não estão enxergando. A audiência, da mesma forma, é uma faculdade anímica, né, ou mediúnica, que permite a pessoa escutar os sons do mundo espiritual. Então isso acontece muito. Quem é que aqui já escutou vozes? Alguém já escutou vozes? Não? Ninguém escutou? Eu também não, graças a Deus. Não, eu estou brincando. Mas é uma coisa que assusta quem não conhece, né? Eu, por exemplo, nunca escutei. Se a partir de agora começar a escutar vozes, eu vou achar meio estranho. E a gente vê que algumas vezes as pessoas vêm na casa espírita porque não sabem por que estão escutando vozes. E aqui a gente traz, né, esses conhecimentos. O desdobramento também é um outro fenômeno. Desdobramento. Não é desdobrar roupa, é desdobrar papel. Não. É o estado no qual o espírito ele desloca-se e vai até outros lugares, distantes ou não, fora da dimensão, tempo e espaço. E descreve o que vê ou faz. É quando a gente tem o sentimento... A gente desdobra muito no sonho. Alex, tu já teve algum sonho que tu estava em algum lugar e depois
Tu achou aquilo muito real? Várias vezes, né? Várias vezes. E porque algumas vezes a gente tem os sonhos fantásticos, né? Uma coisa assim que a gente sabe que não acontece. A gente está num lugar feito de chocolate, algumas pessoas sonham isso. Mas às vezes a gente está no colégio da gente, né, Alex? Como é que foi? Quer contar algum desses aí? Como é que foi? Te lembra? Já foi teve vários sonhos já assim, não vou me lembrar de um agora. É, mas sei exatamente como é que foi. exatamente não é, a gente está no colégio, ou eu estou no trabalho, e a gente sonha que está fazendo aquilo. E alguém já teve aquele sonho que depois acontece, chamado déjà vu? Eu já. Já? Como é que foi? Ah, eu não lembro direito. Te lembra de algum? Não? Maurício não se lembra. Mas eu já tive às vezes um sonho assim que a gente está... sonhei alguma coisa. Por exemplo, estou fazendo algum trabalho, às vezes até estou enxergando um texto. E aí me acordo. Dali a diversos dias depois, uns 2, 3 dias depois, eu estou naquela mesma situação, né? É o chamado déjà vu. Que é déjà vu, eu já vi isso, em francês, eu já vi isso alguma vez. E acontece, né? Já teve alguma coisa dessa? Já, né? Acontece bastante. Vamos, numa próxima oportunidade, vamos estudar isso e ver por que isso acontece. Tem também o fenômeno da psicometria, que é a faculdade que tem o médium de estabelecer contato com toda a vida psíquica de alguém, coisa ou ambiente, podendo perspectar o passado, o presente e o futuro, bastando para isso que entre em contato com um nome ou um objeto relacionado. Vocês já ouviram falar disso alguma vez? Não? Sabiam que tem gente, essa é a situação, por exemplo, tem pessoas que chegam em uma casa e elas tocam na parede da casa e elas se lembram de coisas que aconteceram no passado daquela casa. Incrível isso, né? Às vezes tem pessoas que pegam um objeto, uma moeda antiga, e se lembram uma vez que ela foi utilizada, ou às vezes até comprou alguma coisa, às vezes uma moeda do período colonial, a pessoa toca e enxerga aquela moeda tendo comprado um escravo. Isso acontece, né? Por diversos motivos, até às vezes o escravo foi ele mesmo que passa por aquele objeto novo, então às vezes fica, porque as coisas, tudo que a gente toca, tudo que a gente fala, a gente coloca ali a nossa percepção, a nossa energia naquela coisa, né? Quando as coisas têm uma energia muito forte, acontece isso. Tem também a psicografia, ela é muito famosa essa, né? Que é Chico Xavier, que psicografava muito, escrevia, né? Então, psicografia é escrita sobre a influência dos espíritos. Os espíritos escrevem impulsionando a mão do médium, seja por uma forte intuição, por um controle parcial do centro motor e consciência do médium ou por uma ação mecânica absoluta. Então pode ser que o médium esteja sabendo o que está escrevendo ou não. Às vezes o médium está ali em um transe que ele só fornece o corpo, né? E o espírito utiliza. Claro que mesmo assim o médium ele sabe que está emprestando o corpo para espíritos que vão utilizar bem dele, né? E não é que ele vai liberar o corpo dele assim para qualquer um utilizar, não. E por último a gente vai falar do fenômeno da psicofonia. A gente vê muito as palestras do Divaldo, às vezes ele faz a psicofonia do irmão Bezerra, né? Então ele fala às vezes com a voz mesmo de irmão Bezerra. Se vocês querem procurar, pode procurar lá na internet as psicofonias de Divaldo, vocês vão ver que tem diversas ali. A psicofonia ela é um fenômeno mediúnico que, associado ou não com uma dessas modalidades mediúnicas que a gente falou aí antes, ela possibilita um espírito falar através do aparelho fonador do médium, aparelho de fala do médium. A generalidade desses dois últimos tipos de fenômenos intelectuais, né, que a gente falou, a psicografia e a psicofonia, tem sido denominado vulgarmente de incorporação mediúnica. Ressalta-se, todavia, que não ocorre a introdução do espírito no corpo do médium, nunca, mas sim uma associação de seus fluidos com os do médium, resultantes das taxas vibratórias em que se encontram, e pela lei de sintonia e da assimilação se identificam, formando um complexo emissor, né, que é o espírito desencarnado, e o receptor, que é o médium. Então, mesmo nessas duas últimas que a gente vê aí, a influência do médium, mesmo que pareça que o espírito está tomando o corpo dele, não, nunca se toma o corpo. Eles apenas se aproximam e se utilizam, então, através dos fluidos, né, que é muito parecido dos dois, eles se utilizam para fazer aí, então, essa manifestação no mundo físico, né?
Então, vamos chegando já ao final desse nosso programa aí. Eu particularmente gostei. Vocês gostaram do programa? Digam que sim, todo mundo junto. Sim, gostamos. Esperamos também que você que está ouvindo tenha gostado do nosso primeiro programinha. Pedimos desculpas se não ficou tão bom quanto a gente achou que deveria ter ficado, mas a gente fez o nosso melhor, né? Foi o nosso primeiro. Tenho certeza que pelo interesse, se tiver interesse, vamos continuar fazendo, falando de outros assuntos, né? Hoje falando de mediunidade, já temos um outro assunto preparado aí, é só o pessoal querer fazer, quer falar sobre os tipos de médiums. Mas o mais importante é que isso seja divulgado, que você que está escutando, você passe para os seus amigos, fale, mesmo que tenha achado que é uma coisa bem amadora, passe pelo menos para eles verem a nossa iniciativa, porque a nossa intenção é divulgar o Espiritismo da melhor forma possível. Né? A gente escutou alguns dias atrás, né, uma mensagem do nosso irmão Bezerra, né, pelo Divaldo, dizendo que o jovem, a pessoa mais antiga na casa espírita traz o conhecimento e o jovem realiza as ações, né, então faz a realização. Então a gente está tentando fazer isso, né, realizar coisas para divulgar o Espiritismo. E esperamos que vocês tenham gostado. Agradecemos muito, né, muito aí a audiência de quem está escutando e repassem isso. Gostamos muito de estar aqui. Desejamos que todos fiquem em paz, fiquem bem e aproveitem, né, a vida para ser feliz, né? Aproveitar sempre o conhecimento para trazer a felicidade para a nossa vivência. E encerrando mesmo, vamos deixar um beijão aí para nossas mães, né? Porque amanhã é Dia das Mães. Alguém quer deixar um beijo para a mãe? Como é o nome da sua mãe? Pode dizer. Clédis, a dona Clédis, então um beijão para ela. Sua mãe? Luciana. A Luciana é a mãe da Natânia, a mãe do Alexei, como é que é? Sandra. A Sandra, a mãe do Alexei. Lisiane. A Lisiane, a mãe do Maurício. Giane. E a Giane, né? A mãe da nossa amiga Jennifer. Eu sempre esqueço o nome da Jennifer. Jennifer, não te preocupa, de tanto eu esquecer, eu não vou mais me esquecer de ti. Não te preocupa, Jennifer. Mas um beijão para todas as mães, né? Que elas possam ter certeza que os filhos delas amam muito elas. E a minha mãe também, a Gessi, né? Eu amo muito ela. Que todas as mães possam ter um Dia das Mães muito feliz e nós vamos estar com elas. Vamos dar aquele beijão nelas. Então, muito obrigado a todos que ouviram e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Tchau, tchau.